bem-vindos ao nosso Educação em Tela. A vida é uma caixinha de surpresas. Dessa caixinha de surpresas, nós tiramos coisas boas e coisas não tão boas. Tiramos a positividade, a alegria, ou tiramos o negacionismo, o medo. Da caixinha de surpresas que é a vida, é possível numa metáfora fazer uma reflexão. E é por isso que hoje, nesta caixinha iluminada da vida, nós queremos tirar duas palavras que nos ajudarão a refletir. Educação Setembro Amarelo. Essas duas palavras juntas dão tema à nossa conversa. Não uma conversa muito gostosa de se falar, mas uma conversa necessária. Não é um tema agradável, mas é um tema necessário de discussão. O Setembro Amarelo nos traz uma reflexão quanto às questões de saúde mental e, sobretudo, sobre aquilo que pode evidenciar um momento difícil na vida de alguém, que seria chegar ao extremo do cometimento contra a sua própria vida. O Setembro Amarelo nasce de um emblemático caso ocorrido nos Estados Unidos com um jovem de 17 anos, Mike Emily, que gostava e tinha muitas habilidades mecânicas e gostava de mexer em carros e, sobretudo, carros antigos. E esse jovem, um jovem introspecto, mais fechado em si, mais reservado, infelizmente chegou, por diversos fatores que ao certo nós não temos conhecimento, mas chegou ao grave que foi o momento ápice de atentar contra a sua própria vida, dirigindo o seu próprio carro de cor amarela. E a família, para homenagear o jovem, Mike, decidiu durante o seu velório distribuir frases motivacionais, de reflexão, e estas frases traziam uma fitinha amarela enrolada na frase. Isso difundiu-se, não somente nos Estados Unidos da América, onde ocorreu o caso, mas tomou proporções desde 1994 até os dias atuais de crescimento para trazer à tona a reflexão acerca do suicídio e as implicações que levam a isto. Talvez você deva estar se perguntando o que isso tem a ver com educação. Não tem nada, mas tem tudo. Porque nós temos feito um itinerário durante essas nossas conversas de entender a educação de forma macro, de forma ampla, plural. Por isso, alguns temas são temas que são transversais. Não são temas ligados somente à questão estritamente escolar ou educacional, mas são temas ligados à vida em sociedade. Porque uma comunidade escolar é uma sociedade, é um embrião de sociedade que, aglutinada, forma, portanto, aquilo que nós denominamos de comunidade
escolar ou educacional. Então, neste sentido, a educação também, assim como a sociedade, precisa refletir sobre o Setembro Amarelo. Por isso, educação e Setembro Amarelo, juntas, nos fazem refletir. Porque esse tema, embora seja para alguns um tabu, embora tenha observado, inclusive de colegas profissionais da educação, de que não se pode falar diretamente sobre esse tema, de que seria necessário, como a gente diz no popular, ir pelas beiradas, buscando temas paralelos para poder chegar ao tema em questão, eu respeito a opinião de tantos colegas. Mas entendo que não é que nós vamos usar a palavra de forma forte, de forma emblemática, como um gatilho a alguém que tenha uma ideia sobre este assunto. Mas nós precisamos dizer com todas as letras. Porque educação é vida. A educação preocupa-se com a vida. Então, trazer a temática do Setembro Amarelo para a educação é valorizar a vida, é valorizar no ambiente educacional, no ambiente escolar, estas motivações de defesa, de respeito, de prevenção contra tudo aquilo que atente contra o bem mais precioso que todos temos, que é a vida. Este tema, embora seja um tabu para alguns, precisa ser, para nós educadores, um tema presente. Inclusive presente não somente nas ciências humanas, não somente nas ciências sociais, filosóficas, mas todos devem estar a par deste tema e imbuídos na campanha, na prevenção contra este mal que assola o mundo inteiro e não é diferente em nosso país. Há estudos que dizem que a cada 45 segundos uma pessoa comete suicídio. E a cada 30 segundos uma pessoa tenta o suicídio, embora não chegue a lograr êxito no seu intento. Então não é qualquer coisa. Inclusive porque é uma das causas mortes, uma das maiores causas de morte em todo o mundo. E no Brasil preocupa-nos sobremaneira quando nós vemos o alto índice de suicídio entre uma faixa etária preocupante, que é entre 15 a 29 anos. E aí nós nos perguntamos quais são os fatores de risco que podem levar alguém potencialmente a atentar contra a sua própria vida. E neste sentido, a educação pode e deve ajudar. É muito comum que numa sala de aula, numa comunidade escolar, nós tenhamos um olhar mais sensível. Nós, pedagogos, professores, educadores, precisamos ter este olhar mais sensível para observar comportamentos, observar a quebra da constância ou da rotina de uma pessoa que aspire maiores cuidados. Porque a sintomatologia talvez seja diferente entre um ou outro. Talvez as causas ou as pretensas causas e fatores podem mudar entre um ou outro indivíduo. Mas alguém que está mais introspecto,
mais fechado em si mesmo, alguém que não consegue ter uma boa convivência social, alguém que sempre está com um certo distanciamento, alguém que chora com mais facilidade, alguém que tem uma dificuldade de expor sentimentos. E aí vem as demais causas e fatores, as questões psicológicas, psiquiátricas, as questões da mente, a ansiedade, a depressão, os transtornos. Tudo isso precisa ser muito bem estudado, observado, para que nós busquemos uma forma de ajudar. Aí vem questões como questões familiares. Quantas pessoas que, infelizmente, não têm uma família estruturada, uma base, uma condição nuclear familiar que lhe dê respaldo, que lhe dê subsídio para poder destacar na sua existência uma vida. E aí vem as chamadas crises existenciais, aquelas que permeiam a todos nós. Em algum momento de nossas vidas, nós nos fazemos estas perguntas filosóficas existenciais. Quem sou? Para onde vou? Qual o sentido da minha vida? O que é que eu vim fazer no mundo? Qual a minha habilidade, competência? Essas questões globais precisam também ser levadas em conta. As questões sociais, o desemprego, a fome, a grande diferença deste fosso social entre ricos e pobres, as questões políticas, tudo isso torna-se um caldeirão de coisas que infelizmente adoecem a mente. E nós somos, infelizmente, enquanto país, Brasil, somos o pico, o auge dos países com problemas mentais, com crise de ansiedade. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado, porque neste sentido a educação tem que cumprir a sua responsabilidade social. A educação precisa cumprir o seu papel fundamental, que não é só educar, trazer conteúdo, não é só fazer aquilo que o currículo engessado nos pede, mas não. É fazer com que a educação seja sempre um lugar, um ambiente, um espaço favorável para que falemos das coisas da vida, para que reflitamos sobre as situações e, dentre elas, o Setembro Amarelo nos faz refletir sobre esta necessidade que nós temos de valorizar a vida, de defender a vida e de buscar soluções que nos ajudem a vencer este mal. Espero que você, do outro lado aí da tela, tenha pelo menos sido provocado para uma reflexão. Esta cor amarela é uma cor muito chamativa. Lembro das aulas de estudos sociais, antiga disciplina que tínhamos há alguns anos atrás, não vou dizer quantos, mas isso acaba revelando um pouco da minha idade. E tínhamos na disciplina estudos sociais, quando íamos falar sobre as questões de transporte, nós tínhamos lá um semáforo. E sempre me chamou muita atenção a cor amarela. Embora não seja a cor que pertence à minha paleta de cores, mas o amarelo nos chama a atenção. Por isso que visualmente observar a cor amarela, isso é muito evidente, ela já nos pede por si só atenção. Então, quanto ao Setembro Amarelo, ele está nos dizendo: tenhamos atenção, tenhamos cuidado, tenhamos sensibilidade, tenhamos um olhar diferenciado para que a educação seja sempre
e cada vez mais parte integrante da sociedade. Não esteja numa situação contrária àquilo que vive o nosso povo, a nossa gente. Aliás, que vivemos todos nós. Mas que ela seja sempre motivo de reflexão, que ela não traga talvez perguntas prontas, mas que ela nos faça construir as nossas respostas. E essas respostas serão sempre muito positivas. Muito obrigado, espero que você tenha curtido o nosso tema, que embora pesado, difícil, mas necessário. Comenta lá nas nossas redes sociais, também do Grupo Patuense, o que você achou, se você concorda, se não concorda, como você pode se engajar nesta campanha do Setembro Amarelo, na prevenção contra o suicídio e a favor da vida. E se você gostou mais ainda, compartilha. E assim, vamos fazer a chama da educação brilhar mais alto.